Bom, gente, então é o seguinte, deixa eu apresentar o nosso convidado especial de hoje. Bom, o Thales, ele nasceu no Peru, onde ele morou até os 17 anos, o pai peruano e a mãe baiana, tem um tempero aí, né, Thales? Iniciou a carreira na Bahia como desenhista hidráulico no escritório de engenharia Prodenge, projetos de engenharia, e com o engenheiro Thales de Azevedo Filho, depois trabalhou no setor de conservação e restauro do Mosteiro de São Bento, na Bahia, sob a liderança da arquiteta Maria Hermínia Fernandes. Foi assistente de produção de tipografia no Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, em São Paulo. Formou-se em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal da Bahia. Foi aluno visitante da Architectural Association em Londres e mestre em tecnologia, ambiente e sustentabilidade pela UNB, a Universidade de Brasília. A Casa Ghibli ela foi publicada no Archdaily Brasil, no Archdaily Mundo e pela Eastward, na Índia. Não sei se eu pronunciei errado, tá, Thales? Bom, mas percebam que o nosso convidado é mais que especial hoje e ele vai trazer pra gente a Casa Ghibli, que é um projeto de Brasília, tá, gente? Thales, primeiro eu queria te agradecer muito, assim, por ter aceito o convite de prontidão. Thales, eu já considero um amigo, eu fui pessoalmente conhecer a Casa Ghibli, é um projeto fantástico. E é isso, muito obrigado e eu te passo a palavra agora, fica à vontade, quando você quiser iniciar, quiser me corrigir alguma coisa, a live é sua. Obrigado, João. Obrigado a você por esse convite e obrigado a todo mundo que está aqui nesse feriadão, como você falou, dispostos a discutir um pouco sobre arquitetura, né? Sim. Eu quero também te parabenizar por você abrir essa oportunidade para a gente ter mais um canal de discussão, que é importante e eu acho que a gente tem uma certa carência de discutir mais a arquitetura, né? Então, parabéns por isso. Obrigado. Hoje, estamos eu aqui como parte da Nuevo e a Mariano, que também participa conosco, né? E faremos uma apresentação de um projeto da Casa Ghibli. Espero que a gente faça uma apresentação breve para que dê para aproveitar ainda o resto do feriado, tá? E eu vou iniciar, portanto, com esta apresentação. Show. Bom, para a gente, a arquitetura, a gente entende ela, né, como uma arte técnica, né? Para nós ficar claro que é uma associação de uma área subjetiva e uma área de exatas, né? Isto que forma esta arte técnica, que a gente entende a arte como a linguagem e a técnica como um método, né? Um método construtivo. Portanto, entendemos a arquitetura como a palavra construída. A palavra, ou seja, esta linguagem, este discurso, né? Esta política do que a gente quer expressar. A palavra, nesse contexto, é a forma que a gente se insere dentro do nosso momento histórico, né? O que a gente quer expressar como arquitetos? Cada arquitetura ao longo do tempo tem um motivo de existir, de ser a sua forma, em função de condicionantes de um período histórico, né? Como é que a gente se insere, né, nos dias de hoje? Qual é a palavra, qual é o discurso que a arquitetura quer passar? E a palavra é construída porque a arquitetura em si só é arquitetura construída. É uma forma de pensar. Projeto enquanto papel é uma ideia. A arquitetura, ela precisa ser construída. O que a gente faz como arquiteto é construir, né? Portanto, entendemos a arquitetura como uma palavra construída, né? E aí, dentro dessa introdução, eu queria colocar aqui, então, qual foi o nosso discurso, né, projetual para a Casa Ghibli. Então, aí eu faço uma introdução. Como é que a gente se
coloca diante deste momento que a gente vive no mundo, né? Nós temos aqui um momento histórico muito peculiar. Acho que todos os momentos sempre tiveram sua peculiaridade. O nosso, nesse momento, é um momento que a gente vê uma série de desequilíbrio ambiental, né? Guerra, tantas tragédias e destruição, aquecimento global aí, que é uma coisa muito séria, né? E uma pobreza cada vez se alastrando mais e mais em todo o mundo, né? Quem diria que a gente ia ouvir a Europa passando por situação de, de pobreza, como a gente vê hoje, né? Os Estados Unidos, grandes potências que enfrentam dificuldade. Porém, vivemos um mundo aí com uma certa complexidade dentro desse panorama social, global, climático, etc. E, diante disso, como é que a gente responde? Né? Qual é o discurso que, através da nossa profissão, do nosso trabalho, a gente tenta passar, né? Bom, com relação à nossa forma de pensar na nova arquitetura, enquanto arte, nós temos uma ideia que a gente chama de ordem primeira, que é uma coisa do tipo push the time, né? Ou seja, frear o tempo. É quase que vou fazer um retorno ao princípio, né? Fazer uma revisão. O que a gente precisa, assim? Nós temos uma maneira de pensar em que a arquitetura hoje em dia precisa ser muito elementar, simples. Nós fazemos um elogio à simplicidade, porque achamos que o mundo precisa hoje um pouco se reorganizar, né? Se reorientar. E esta reorientação parte de voltar um pouco às bases e tentar entender melhor que caminho a gente quer seguir, né? Então, nesse sentido, a ordem primeira para a Casa Giblis, nesta casa a gente partiu de um, de um desenho extremamente elementar, que é o desenho da cabana, né? A cabana, que é um partido arquitetônico universal, né, que você vê ao longo dos períodos históricos, você sempre teve a cabana, né, e nós também partimos desse princípio, que é um princípio mais básico de todos, uma forma de dizer, assim, queremos, de alguma maneira, forçar este discurso, de querer voltar à simplicidade, né, e pelo lado da técnica, aqui no nosso escritório, a gente tem esse conceito que chamamos de natureza da arquitetura. Em que consiste a natureza da arquitetura? Na verdade, a gente entende que a arquitetura em si, quando a gente coloca os parâmetros arquitetônicos, né? Os parâmetros arquitetônicos, que nesse sentido nós temos alguns, que é, por exemplo, a adaptabilidade, que é um princípio muito caro para a gente, né? Adaptabilidade. Como é que a obra se adapta ao ambiente, né? Adaptabilidade e clima. Como é que trabalhamos com o clima? O clima, para a gente, é um aliado de projeto e que muitas vezes define muito do projeto. Então, adaptabilidade, desempenho, né? Eu acho que aqui na Nuevo nós projetamos desempenho, que é uma coisa que para a gente também é muito caro, racionalidade, né, ou seja, o mínimo de materiais possíveis. Quando a gente faz um projeto, a gente tenta reduzir ao máximo o número de especificação de material, né, por uma série de motivos, por uma questão de unidade projetual, por uma questão de menos emissão de CO2 em transporte, etc. Né? Então, menos desperdício de material, pelo geral, quando a gente projeta, a gente só escolhe um tipo de revestimento que usamos para tudo, para piso, para parede, para cozinha, para banheiro, para tudo, né? Não temos o hábito, a não ser que seja uma exigência do cliente, de ter um banheiro com um revestimento, uma cozinha com outro,
e etc., né? E de tudo isso você vai ter que comprar 10% deste piso, 10% do outro revestimento. Portanto, a gente tem uma racionalidade na materialidade, uma resiliência também desta materialidade, porque a gente pensa o material não só na hora da obra, mas quando algum dia for desmontada ou, enfim, a obra for destruída, ou, enfim, não tiver mais a capacidade de desempenhar seu papel, como é que esse material que a gente está especificando poderia ser reaproveitado, né? E flexibilidade também um outro parâmetro muito importante que a gente leva em consideração nos nossos projetos, que é como que a gente projeta para que os ambientes tenham a capacidade de se adaptar a diferentes condições e circunstâncias que a vida nos traz, ou a tecnologia, né? Haja vista o Covid, por exemplo, tivemos que nos adaptar a uma série de condições que não estávamos habituados, então o ambiente tem que estar apto a permitir esta adaptabilidade, esta flexibilidade de layout, de uso, né? Sociabilidade, porque entendemos também que a arquitetura tem uma função social, né? E eu falava, quando vocês não estavam me ouvindo, que Brasília é um caso interessante, porque Brasília foi imaginada como uma cidade-parque, e hoje em dia, tirando o plano piloto, Brasília é uma cidade murada, né? A cidade virou uma cidade condomínio. Então, quando você sai do plano piloto, o que a gente tem é muros de condomínios. E dentro dos condomínios, muitas vezes, as casas que se constroem também são fechadas para a rua do condomínio. Portanto, o que a gente tem hoje em Brasília, infelizmente, na contramão do que foi o plano piloto do Lúcio Costa, é uma cidade que se fecha a rua, uma cidade que nega uma arquitetura, muitas vezes, um urbanismo que nega a cidade, né? E este ciclo BIM, que não tem nada a ver, a gente cunhou esse nome e vem trabalhando nesse nome assim, mas não tem nada a ver necessariamente com BIM quanto parametria, né? Programa paramétrico, mas o ciclo BIM que a gente entende no escritório como o ciclo todo de um projeto, de uma obra, tanto desde o conceito, né, o conceito da obra, o projeto, como é que enfim, como é que vamos organizar, quais vão ser os materiais que vão entrar, etc. O canteiro de obra, a organização de canteiro, que é muito importante, né, para que uma obra flua bem, e a construção em si, segurança de trabalho e tudo isso, como que a gente consegue fazer uma obra mais prática, com mais segurança, com menos desperdício. A obra em si construída e o ciclo de vida da obra, que ela seja uma obra que traga menos custos de manutenção, né? A gente sabe que ao longo da vida útil de uma casa, por exemplo, o custo de manutenção acaba sendo quase que o custo da obra da casa. Então, como é que a gente compatibiliza isso de forma que a gente não tenha tanto custo de manutenção de uma casa, né? Bom, e depois, se no futuro essa casa precisar ser demolida ou desmontada, o que fazer com esse material e onde colocar esse resíduo, ou como aproveitar. Então, isso que a gente entende como esse ciclo BIM, né? O projeto não se limita só a imaginar uma forma, mas como ela vai trabalhar ao longo de todo esse ciclo, né? Então, dentro da Casa Kibbles, o que a gente quis foi trazer no final, tanto como arte, né, esse partido da cabana, da simplicidade. E aqui eu escrevi até uma palavrinha que no Japão eles chamam de komorebi, né, e que eu gostei muito quando descobri essa palavra, porque ela, no ideograma japonês, isso quer dizer a luz que se reflete através das folhas das árvores, né, e que trazem essa sombra. E é uma sombra de
serenidade, é uma sombra de, assim, que te traz muita espiritualidade, né? Uma sombra de bem-estar, isso que os japoneses chamam de komorebi, né? Eles podem entender isso como dias perfeitos, essa coisa desse sol que entra através da folhagem de uma árvore e traz essa sombra que que ela se mexe um pouquinho assim na sombra, na parede, no chão, né? E isso tudo traz esse momento bastante acolhedor. Portanto, no final, além de toda a parte de arte como política e técnica como construção, a casa em si, ela não pode perder de vista esse acolhimento, né? Esse acolhimento dos sentidos, da alma, né? Do bem-estar. Bom, na Nova Arquitetura nós temos algumas referências que guiam o nosso trabalho, né? Uma das referências que nós temos é a arquitetura tradicional japonesa, tradicional e contemporânea da arquitetura japonesa, né? Neste exemplo aqui, essa é uma casa que eu particularmente acho uma das casas mais bonitas que eu conheço, que é a Casa Umbrella, né? Casa Guarda-Chuva, que é do Kazushi Nohara. Eu acho uma casa incrível, assim, uma simplicidade, mas por dentro, quem tiver a oportunidade, ou conhece já, não sei se concorda comigo, mas eu acho uma casa incrível. Então, a arquitetura japonesa, tanto tradicional quanto contemporânea, mas muito da tradicional, ela nos inspira bastante, né? A arquitetura dos anos 50 da Califórnia também, e essa maneira deles projetarem que eles, umas casas com muito interesse em bioclimatismo, simplicidade construtiva tremenda, assim, né? Umas soluções extremamente simples, mas que criam uma espacialidade muito interessante. Então, para a gente, a arquitetura dos anos 50 da Califórnia também nos inspira bastante. A arquitetura indigenista também, para a gente, é incrível, né, como, por exemplo, nesta imagem, essa aqui é uma planta baixa, também desfocada, uma planta baixa de uma maloca de uma tribo do Rio Negro, não sei especificar exatamente que tribo seria. Mas se vocês olharem as plantas baixas das malocas, vocês vão ver como eles são extremamente a organização espacial é de uma flexibilidade absurda, assim, né? Então, neste exemplo, vocês veem, assim, eles têm uma forma de ocupar o espaço que o centro é o espaço onde se realizam diversas atividades, tá? Tanto as atividades de cozinha, tantas atividades de cerimônia, tantas atividades de descanso, etc., de encontro, e na periferia deste espaço é onde se colocam os núcleos familiares, né? Então, eu acho muito inspirador isso, a gente sempre tenta dar umas olhadinhas nessa, sem contar no sistema construtivo mesmo, que tem uma certa complexidade, mas, enfim, outro do aspecto construtivo que para a gente é muito, guia bastante nosso trabalho, inclusive eu estou protelando um workshop sobre o Prouvé, o Jean Prouvé, né, que é para a gente um arquiteto que foi assim um divisor de águas na arquitetura contemporânea até hoje, que influenciou diversos arquitetos e continua influenciando diversos arquitetos, um cara visionário, incrível, assim, um gênio da arquitetura, né, e também é uma pessoa que nos inspira muito e aprendemos muito com ele na parte de como construir, né, essa praticidade construtiva, essa forma de construir com perfis leves, né, então Jean Prouvé é um mestre que nos ensina bastante, e claro, a gente não poderia deixar de citar o Lelé, que é o nosso guru no escritório, né, o Lelé, que
eu particularmente considero o maior arquiteto brasileiro. Bom, o projeto da Casa Guibles em si, um detalhezinho importante aqui, que a Casa Guibles é um projeto meu e da minha mulher, né? A gente construiu essa casa com o propósito de alugar mesmo, né? E então, quando a gente comprou o terreno, a minha mulher me deu esse desenho de dizer, pronto, isso é o que eu quero, e aí fez o desenho do arquiteto com uma portinha. A casa você desenha, o que está ao redor aqui vai ser assim, né? Então, mais ou menos, tirando o laguinho que não fizemos, aí é o projeto paisagístico que ela criou. E aí o nome Gibles, né? O nome Gibles, na verdade, ela vem muito em cima disso que eu falei um pouco antes, assim, a Adriana, ela gosta muito do desenho do Estúdio Ghibli, eu também gosto bastante, mas antes disso, o Estúdio Ghibli, ele traz uma crítica, mas sempre com uma esperança de dias melhores, né? Então, porque a Casa Ghibli, o nome, a gente botou com essa intenção, que o mundo Ghibli é um mundo de fantasia, um mundo de sonho, é um mundo que faz uma crítica a isto que a gente, de alguma maneira, procura também trazer, que é essa questão, né, da destruição que o homem faz, de guerras e tudo isso, mas sempre trazendo uma esperança. Então, foi esse o motivo que a gente chamou a casa como Casa Ghibli e tentamos fazer dentro deste terreno um mundo Ghibli. Né? Na última apresentação que você teve com o Fernando, João, o Fernando falou uma coisa que eu concordo plenamente, assim, Sim. que o projeto só se completa quando o paisagismo está pronto. Né? Isso pode 5, 10 anos. Então, o projeto da Casa Ghibli, hoje, ele ainda não está concluído porque as árvores ainda estão nascendo. Quando elas crescerem, todas estiverem assim, complementando o projeto em si, a gente vai dizer que o projeto está concluído mesmo, né? Legal. Bom, esse foi um primeiro rabisco que a gente fez da casa, numa revista que, enfim, eu estava lendo e tal, e aí fizemos um rabisco de como seria mais ou menos o início do projeto, e aqui nós temos a planta baixa da casa em si. Né? A casa ela está apoiada numa plataforma de 27 metros por 6, né? E uma coisa que a gente queria fazer nesse projeto era, e também um pouco, lembrando aqui a imagem das malocas, por exemplo, né? Esse vão central, né, que reúne diversas atividades, tanto a atividade de cozinha quanto de reunião, que a gente pode chamar no vocabulário convencional de sala, né, mas que nesse contexto pode ser qualquer coisa, pode ser sala, pode tirar os móveis e ser um lugar de ginástica, pode ser um lugar de enfim, meditação, pode ser um lugar de exposição, tantas formas de ocupar o espaço, né, mas esse espaço central com pé direito duplo, que seria esse grande vão. E nas extremidades, onde a gente coloca, portanto, as duas suítes que tem nesse pavimento, e tem mais uma no mezanino, né? Então, que seria nas empenas das fachadas, é onde a gente acabou colocando os banheiros, e as empenas, na verdade, elas são umas paredes técnicas, que a gente vai mostrar depois, né? Então, a ideia era quebrar um pouco com esse modelo tradicional, convencional, de tripartição que a gente tem, que a gente costuma ter a área social, a área íntima e a área de serviço, né? Que a gente costuma ter esse modelo de distribuição espacial numa construção convencional. Então, nesse sentido aqui, a ideia de colocar os quartos, cada um numa extremidade, a intenção era que a casa não tivesse lacunas de áreas setorizadas, então que toda a casa fosse transitável, né?
Então, esse foi um dos motivos que a gente quis quebrar com essa tripartição, botando os quartos um em cada lado. E também isso vem associado a uma questão construtiva, que a gente vai explicar depois. A Casa Gimbles em si, ela não tem uma porta principal, né? A Casa Gimbles tem, enfim, ao todo 7 portas, que você pode entrar e sair. A gente não queria criar uma hierarquia de um espaço. Então, você pode, enfim, tornar muito fluido o teu percurso interno, atravessando a casa por diversos entradas e saídas, né? Isso era uma intenção, e justamente, inclusive, os lavabos e o banheiro, um dos banheiros que estão aqui em cada lado, eles estão com abertura por fora, porque a ideia era essa, era justamente que a casa fosse não um núcleo fechado, mas que a casa em si, como um todo, ela se comunicasse, né? Então, você vai no lavabo pelo lado de fora, né? Você entra pelo quarto, sai pela sala e etc. Né? Essa é a planta baixa. Na planta do mezanino, nós temos 2 mezaninos em cima de cada quarto, né? E em cima de um dos quartos tem um outro ambiente, que pode ser um quarto, pode ser um estúdio, né? Com uma estrutura de banheiro, né? É um quarto que não tem porta a princípio, né? E do outro é um mezanino que ele ali, digamos assim, só é para o quarto que está aqui, né? E aqui do lado esquerdo, onde tem esse quadradinho, o número 6 é uma área técnica, onde estão as bombas, caixa d'água, etc. E o vão central, que é esse vão central com pé direito duplo, né? Então, é um projeto, é uma planta baixa muito racional, muito simples, que é justamente essa ideia de ser simples, não só no desenho, mas que a manutenção dessa casa seja simples, não só a manutenção do ponto de vista técnico, né, hidráulico, elétrico, a manutenção enquanto o dia a dia da casa, da limpeza da casa, né, da organização da casa. Então, essa aqui é uma ideia que a gente teve, e aqui é um corte, né, onde vocês podem ver as duas estruturas axiais, que elas são do quarto e o mezanino, e esse vão central no meio, né. Terreno, a gente implantou a casa sem nenhuma movimentação do terreno, então, essas estacas, elas vão variando, né, até achar o nível da plataforma, e aí a gente deixou o terreno intacto, né. O fato de suspender a casa, ele cria algumas condições muito favoráveis, principalmente a um lugar com clima quente e úmido como é o de Brasília, né? Na Brasília nós temos um período de chuva e um período de seca. No período de chuva, então, esta casa não vai ter nenhum problema de patologia de infiltração, de umidade, né? Porque ela está suspensa e, além disso, você vai ter uma condição térmica melhor do espaço. Você vai estar com um piso suspenso. Quando a gente suspendeu a casa, toda a parte de instalações da casa foi possível colocar por debaixo da laje. Neste corte não mostra, mas a gente tem uma vala que corre ao longo de toda a extensão da casa, onde ela é muito parecida a uma vala dessas que você vai, quando vai trocar óleo de carro, né? O carro está ali e o técnico está embaixo, trabalhando, fazendo a troca do óleo. É o mesmo princípio que utilizamos aqui. Tem uma vala ao longo de toda a casa que qualquer operário, técnico, enfim, que precisar, fica em pé e faz toda a manutenção hidráulica, elétrica, etc. Bom, esse aqui é um render da casa, né? E esta aqui é a casa, enfim, já construída. Na verdade, se a gente olhar, não existe muita diferença, e isso se deve aqui a gente também tem uma forma de pensar no escritório que a gente gasta mais tempo com projeto para gastar menos tempo com obra, ou seja, mastigamos o projeto no detalhe, para que quando chegar na obra a gente não tenha que fazer nenhuma alteração, né? E aí a gente consiga ter um projeto construído de forma como ela foi pensada, né? Então, basicamente, o que fizemos no 3D foi o que a gente construiu, né? Bom,
Aqui a implantação da casa, né? A casa, ela, na verdade, ocupa menos de 10% do terreno, né? É uma casa de 270 metros quadrados, mas ocupa muito pouco do terreno em relação ao tamanho do terreno. E na verdade, a gente colocou a casa, assim, meio que num pátio da frente e o jardim no fundo, né? Quando a gente comprou o terreno, a gente mandou uma carta para o síndico, né? A gente se apresentando, a gente falou, nós vamos construir um jardim com uma casa, e não uma casa com um jardim, porque o mais importante para a gente era o jardim, né? Então, aqui a casa foi implantada, recuada com relação ao vizinho, dá para ver aí o portão do vizinho na frente. Então, todo esse pátio que está na frente, onde o carro faz uma manobra e tudo mais, é aberto no condomínio, né? Tem uma cerquinha baixinha e tal, e é tudo aberto, né? A casa ficou recuada, uma forma de que digamos, de dar um pouco do teu espaço para entre aspas, o condomínio, né, e não colocar a casa já em cima, assim, com uma cerca, dizendo, pronto, daqui da cerca para cá é meu, e pronto. Então, eu acho que essa generosidade, da forma como a gente também dá um pouco para a cidade, apesar de ser um condomínio aqui, a gente acredita que é importante que seja feito, né, então, aqui são umas imagens aéreas que está com drone, onde a gente pode ver a, né, a implantação da casa. Tivemos a sorte também de que os vizinhos que estão ao lado, eles construíram suas casas afastadas, então isso nos permitiu bastante privacidade, né, porque a casa é muito transparente. É uma casa que tem muito vidro nas fachadas, então, que era uma intenção justamente de fazer isso, que a casa, não sei, a gente não se feche em intramuros, mas que as pessoas participem da vida da casa e quem está na casa participe da vida de fora, né? Então, é um pouco de uma memória de cidade interior, né? Você tem aquela casinha de porta e janela, com aquela porta bipartida, que a parte de cima sempre está aberta, e você vê quem está lá dentro, quem está lá dentro vê quem está passando, e a cidade tem uma vitalidade, né? Então, era uma forma de que a vida das pessoas nessa casa também fosse compartilhada. E nessa imagem mostra um pouco isso que a gente quis dizer, né? O que é a natureza da arquitetura? A natureza da arquitetura é um projeto onde a gente não traz um bloco de concreto e coloca no terreno, mas uma arquitetura que ela conversa com o ambiente, né? Então, nesse caso aqui da Casa Gibles, a gente queria fazer uma casa que ela não fosse um obstáculo, mas que ela em si fluísse junto com a vegetação, com o ambiente ao redor, né? Então, nessa imagem, por exemplo, essas duas portas, ao abrir-se, elas criam um túnel que faz uma comunicação dos dois pátios, então a casa passa a ser um túnel de passagem, né? Então, essa era um pouco dessa intenção, que uma casa que né, você tivesse essa liberdade, essa fluidez, essa relação com o ambiente externo, de uma forma muito natural, muito tranquila. Então, acho que, nesse sentido, a gente trabalhou bem nisso. Aqui está mais uma outra foto. E aqui temos a fotografia da fachada que dá para o lado do jardim, né, que essa fachada, ela pega um pouco do poente, né, o norte está aqui um pouco para a direita, assim, no ângulo inferior da direita, vai ser um pouco o poente, né, então, por isso que, e nas extremidades nós temos os quartos, por isso que a gente fez esse chanfro na cobertura, que era justamente para que as áreas dos quartos pudessem ter mais sombreamento, né? Então, isso acabou trazendo até um charme na cobertura, mas a intenção era que a gente conseguisse sombrear mais. Eu não conseguia
descer muito mais a cobertura, senão ia ter problema para passar na varanda. Então, pelo menos nesses pontos, por isso que o deck não vai até o final, né, justamente para conseguir a passagem. E, bom, aqui temos mais uma foto, essas são as fotos das empenas, né, onde eu falei um pouco dessas empenas que são paredes técnicas, né, toda a parte de instalação elétrica, hidráulica e de esgoto, inclusive, é aparente nesta casa, ou seja, a manutenção, eu posso fazer essa manutenção pelo lado de fora, né, eu não preciso entrar na casa para fazer uma manutenção hidráulica, por exemplo, né, e isso vem à tona em função de muitas conversas que eu tive lá atrás, com aquele engenheiro, que também tem meu nome, porque eu tenho o nome dele, na verdade, né, porque ele é mais velho, e a gente conversa muito sobre arquitetura, né, e aí ele falava, a gente não sabe construir, ele falava, a gente não sabe, a gente bota todos os tubos dentro da parede, depois tem um problema, temos que quebrar tudo, temos que pensar como o carro, mas você já pensou como é que você troca o óleo do carro se não tivesse capô? Ou você ia ter que vir com um maçarico, abrir um buraco para tirar a varetinha para ver o óleo. A gente é burro na forma de projetar isso, sempre ficou na minha cabeça. E aí a gente começou a projetar, sempre que possível, como essa ideia do capô, né, dessas paredes técnicas, onde você abre tudo e faz toda a manutenção, né, e eu acho que realmente ele tinha razão, torna a vida muito mais prática. Você identifica alguma infiltração, você identifica algum vazamento, tudo, simplesmente abrindo essas portinhas e fazendo a manutenção. Aqui umas imagens internas da casa, né, e esse grande vão central, a escada para o mezanino desse quarto, desse estúdio, que é um estúdio que você sobe, ele não tem portas. Aliás, um dia a gente gostaria de ter a sorte de encontrar um cliente que topasse fazer uma casa sem portas, né? E aqui os banheiros também, que é uma outra coisa que a gente trabalha muito no escritório, que o banheiro, não tratamos o banheiro como um lugar somente para se higienizar, né? Mas a gente acredita que o banho, ele tem uma capacidade de renovação, então precisa ter muita luz, de preferência que você consiga ter uma vista bonita dos banheiros, tomar banho vendo o jardim, deixando que o sol entre, ou você vê a lua. Então, essa relação que a gente costuma chamar sala de banho em vez de banheiro, né? Aqueles banheiros que tem aquela basculante de 40 por 40, nossa, quando eu vejo isso, me dá um desespero, assim. Então, aqui na Casa Guimbres também a gente priorizou bastante os banheiros amplos, você tomar um banho gostoso, né? E, para finalizar, já chegando ao final, a gente tem esta imagem que eu quis trazer, né, que é o homem, né, vitruviano, né, do Leonardo da Vinci, né, mas também a proporção, a escala, tanto usado no Renascimento, mas como no modernismo, pelo Le Corbusier e tudo mais, e que a gente, de fato, usa, né, nós usamos muito proporção, proporção enfim. Agora, só que no escritório, nós também dedicamos bastante atenção ao corpo humano, né, o corpo humano, para a gente, não existe melhor construção do que um corpo humano, e de alguma maneira a gente procura cada vez mais pesquisar como funciona o corpo humano, para de alguma maneira tentar incorporar isso, mimetizar um pouco isso do que a natureza pode nos ensinar, né? E nesse caso aqui, se vocês pararem para perceber, na verdade, o corpo humano se assemelha muito a uma construção, ou uma construção se assemelha muito ao corpo humano, né? Tanto os sistemas do corpo humano, seja lá o sistema cardiovascular, o sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema de intestino, né? De execrão, enfim, me fugiu agora o nome da palavra, e
enfim, sistema estrutural, que pode ser o sistema ósseo, né? E o sistema também tugumentar, que no caso é a fachada dos nossos prédios, nossas casas, né? Então, na verdade, se você for parar para perceber, todos os sistemas do corpo humano, a gente tem nas nossas obras, né? Então, e eles trabalham numa perfeição que a gente tem que procurar, de alguma maneira, obviamente, na medida do possível, do que nosso trabalho nos permite, mimetizar isso que a gente tentou mimetizar um pouco isso na Casa Ghibli também, né? E aqui eu vou pedir para a Mariana me ajudar com essa parte, porque a Mariana, ela foi a arquiteta que, na verdade, ela desenvolveu o projeto, né? Foi que ficou à frente do projeto em si, fazendo toda a compatibilização com os outros projetos complementares, tanto de estrutura, de instalações e tal. Esse daqui foi o projeto do lançamento da estrutura que a gente pré-dimensionou para levar para um engenheiro, né? E que, por sorte, praticamente o nosso pré-dimensionamento passou, e a partir daí o engenheiro, então, calculou as coisas, né? Não sei, a Mari poderia nos... Obrigada, Thales. Boa tarde. Eu tive a chance de acompanhar o projeto da Casa Ghibli desde o início, né? Como o Thales falou, eu colaborei com o desenvolvimento do projeto, principalmente na parte de BIM, que é essa metodologia onde a gente insere informações reais do que será construído no modelo tridimensional, e isso, dentre as várias vantagens que já foram ditas, permite antever erros e compatibilizar com as outras disciplinas com uma precisão incrível. E aí, aquilo que o Thales já comentou, né? A gente, nessa parte, gastou um tempinho maior no projeto, mas quando a obra iniciou, tudo já estava super resolvido e não houveram surpresas, né? Nessa imagem do nosso estudo, do nosso primeiro levantamento estrutural, que a gente passou para o engenheiro, tivemos um contato bastante direto com o engenheiro, né, para fazer essas compatibilizações, tentando sempre chegar no perfil, na seção mais leve possível. A gente tentou usar perfis estruturais muito leves para diminuir o peso. Isso possibilitou que a casa pesasse cerca de 11 toneladas de aço. Na próxima imagem, temos um projeto estrutural que dá para ver os eixos que foram utilizados, né, e as medidas, porque não foi só dimensionar, tentar chegar na menor seção possível para diminuir o peso. Isso foi previsto também desde o início do projeto em relação às suas dimensões, né, para aproveitar e otimizar o melhor possível o material, porque o aço, ele é vendido em barras de 6 e de 12 metros, né? Não seria interessante para a gente colocar eixos a 4,8, por exemplo. Isso ia gerar um número quebrado, que significaria corte, desperdício, um custo maior. Então, a forma final da casa, ela acabou ficando em função disso, né? Temos eixos de 3 metros e o deck ali com 1,5 metro. Sempre usando esses valores múltiplos de 6 para otimizar o uso do material. E aí, depois de calculado e lançado a estrutura, né? Ele foi para a metalúrgica, onde o Walter detalhou minuciosamente o projeto, cada detalhe construtivo. Ele fez esses desenhos incríveis, que foi algo muito positivo para a gente, e a partir daí partimos para as instalações. Mari, o Walter é o engenheiro? O Walter é o desenhista da metalúrgica, Ah, sim. que colaborou com a gente. Show.
O Walter, um detalhezinho, o Walter, ele não é nem engenheiro, nem arquiteto, ele é um técnico de desenho, mas que vale por arquiteto e engenheiro junto. É um cara que eu não sei por que não está na universidade, porque eu nunca vi alguém detalhar projeto como o Walter detalha. É incrível. Mas desculpa, Mari. Os detalhes dele são incríveis, muito bem feitos, e ele entende muito de construção. E aí, partindo para a parte de instalações, aqui é a nossa planta de hidráulica. Em verde, a gente tem todo o sistema de captação de águas pluviais. Na seca, ele é muito útil para a irrigação do jardim. Em laranja, aqui no centro da casa, é o sistema de esgoto. Ele sai ali do banheiro da direita, percorre toda atravessa a casa e chega nas caixas de gordura, na caixa de águas cinzas e de águas negras. A ideia é que essas águas possam ser reaproveitadas. No momento, isso não está acontecendo, mas quando for desejado, todas as instalações já estão prontas, é só ir ali e fazer. E que mais? Ali no canto esquerdo é um sistema de fossa, né? Temos a fossa, o filtro e o sumidouro. Nesse projeto teve uma preocupação muito grande com essa parte também, porque a gente não ia só fazer o sumidouro e deixar lá, né? A gente pensou os detalhes para que isso acontecesse de uma forma que o solo não fosse contaminado depois. E na próxima imagem, a gente parte para o projeto hidráulico, que é interessante notar nele a organização, né? Assim como teve no de esgoto, essa organização das instalações, todas correm nessa mesma coluna vertebral que é aquilo que o Thales estava comentando, né? E elas vêm aqui por essa linha e vão se ramificando para onde é necessário para os ambientes. E isso também acontece na parte elétrica, que está na próxima imagem. Então, vem aqui desse eixo central, se ramifica, tudo isso está ali por baixo ali na vala. E isso é muito interessante para ajudar a localizar, saber o que é o que, né? Você tem essa visão clara de onde está passando as tubulações e facilita a manutenção, torna tudo super prático e ágil. E aqui é uma imagem aérea. Nessa imagem aérea, a gente trouxe ela para falar sobre essa plataforma técnica, que é uma plataforma técnica que ela serve como um artifício de bioclimatismo de exaustão do ar quente, né? Ele sai ali pelas aberturas, mas ela foi projetada para colocarmos as placas de energia solar. E aí um detalhezinho importante é que foi pensado nessa plataforma algumas ligações para que quando alguém precisasse subir, a pessoa só fosse lá e encaixasse o cabo de segurança, né? Quem for subir ali, ela possa subir e circular com segurança. Então, já está tudo previsto. Já na próxima imagem tem com um pouco mais de zoom a parede técnica que já foi comentada, com os tubos correndo aqui por ela, só abrir e você já entende tudo que está acontecendo ali. E na próxima temos uma imagem para ilustrar a vala que foi comentada anteriormente, né? Aqui tem a altura que uma pessoa pode se movimentar livremente e fazer a manutenção que for necessária, né? É fácil identificar o que está correndo aqui e tudo muito bem organizado. E a gente vai mostrar agora também algumas imagens da obra e do processo. A gente teve uma obra muito bem organizada e limpa.
De tempo total de obra foram 6 meses, e 6 meses, assim, com pouca gente trabalhando. Uma coisa bem curiosa é que a obra foi feita praticamente com 3 funcionários. Foi um mestre de obras, um servente e um ajudante. Além deles, tiveram 2 aprendizes. Mas foi só isso. E a obra correu super bem e num tempo muito bom também. E isso foi possível só porque isso foi possível, assim, pela metodologia do projeto, né? Por essa construção industrializada. As coisas vinham prontas e era só, já vinham prontas. E isso acaba, né, evitando a necessidade de muitas pessoas na obra trabalhando. Essa imagem ela ilustra a marcação das estacas pelo topógrafo e o gabarito também já posicionado. Aqui são os blocos de fundação e a vala. Dá para ver a declividade do terreno que foi comentada mais cedo. Então, aqui no fundo tem uma altura maior e não foi necessário mexer no solo para nivelar a casa. E ali no canto esquerdo, dá para ver um pouco do canteiro, de como foi, né? A gente teve um canteiro muito bem organizado, os materiais separados por setores, não teve muita sujeira. Na próxima, temos já a estrutura metálica começando a ser levantada, e aí a gente parte para a armação da laje e a concretagem do pavimento térreo, né? Depois do pavimento térreo concretado, concretamos os mezaninos, e dos mezaninos começou a ser levantada a parte de alvenaria do bloco estrutural e as peças da cobertura. Com a estrutura pronta para receber a cobertura, elas começaram a ser instaladas e a gente usou telha sanduíche, a telha sanduíche da Isoeste, porque é uma telha leve, ela tem um desempenho térmico muito bom e a instalação dela também é muito rápida. Além disso, ela permite que a gente vença um vão muito grande com uma única telha, né? Então, também otimizamos nessa parte. Essa é uma imagem da casa já com cobertura, entrando na fase de acabamento, de revestimento. E, por último, uma das minhas fotos preferidas, que é a casa ao entardecer, e a luz que entra nela, simplesmente fantástica. Obrigada. Meu Deus, gente, quanto conteúdo rico. Muito obrigado por compartilharem mais do que o projeto, o processo, isso é incrível. Thales, a gente tem Thales e Mari, né? A gente tem vários comentários aqui, eu vou tentar resgatar alguns. E galera, quem tiver alguma pergunta também, se o Thales se sentir à vontade para responder, se alguém quiser perguntar alguma coisa, coloquem aqui nos comentários. Deixa eu tentar resgatar alguns. A gente tem... A Lúcia falou fantástico e colocou palminhas. A gente tem a Rosa. E aí, Thales, eu tô estudando espanhol, mas não vou passar vergonha ao vivo aqui. tenho vários comentários aqui em espanhol, mas pelo que eu entendi, a Rosa é sua prima e ela tá falando que o Peru felicita e pela sua arte. Ela fala primo, né? Depois a gente tem o nick que é complicado de ler. Deixa eu ver se eu consigo pegar. É o Castro. Ele fala excelente proposta. E ele fala um pouquinho da harmonia do ambiente com a natureza. Aí depois você dá uma olhada nos comentários. Também a gente tem um cliente seu aqui falando: Thales é o arquiteto da nossa casa, Vitória. Excelente. É da pousada da Casa Vitória.
A Sara também tá falando, muito interessante essa explicação da casa Ghibli. Agora gosto ainda mais. E o seu cliente lembra que, inclusive, que essa casa ela tá entre as 50 melhores do mundo, né? Segundo o Art Daily. E novamente a pousada da Casa Vitória fala: orgulho de ser o arquiteto da nossa casa, que chama a atenção de todos. Incrível. E a Isabela tá falando. Não, o Margo tá falando salve a live, a Isabela Vezek tá falando fantástico, e o Isaac tá falando amei o projeto e o processo. Parabéns. Acho que Joia, obrigado a todos. Depois eu vou dar uma olhadinha, eu posso responder. Sim. O Isaac também tá falando várias ações no projeto que envolvem os aspectos de sustentabilidade. Sim, Isaac. Gente, é um projeto fantástico. Bom, Thales, se você quiser complementar, a Mari também quiser falar alguma coisa pra gente encerrar. Já passamos aqui de 1 hora, não quero mais tomar o tempo de vocês. Deixa eu aparecer aqui, peraí, que eu não tô. Queria novamente agradecer de coração, de verdade. Muito obrigado por estarem aqui. Eu acho que esse é um trabalho que a gente faz realmente que eu costumo dizer assim que é desafiador, né? Falar sobre arquitetura. Eu sou um cara que tenho tentado fazer isso e principalmente falar da arquitetura com qualidade, que eu acho que quando a gente olha para a produção da arquitetura em termos de massificação, né? Quando a gente olha para o condomínio fechado, a gente tem muitos problemas, para não falar outra coisa. E essa geração precisa mudar isso, e a gente só vai mudar isso falando e colocando boa arquitetura e discutindo sobre ela, né? Então, eu acho que esse espaço é super importante. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui falando sobre esse projeto que é muito incrível, um projeto que eu fiquei o dia que eu visitei pessoalmente, saí, eu fiquei assim, eu fui dormir pensando nesse projeto, que realmente é um projeto fantástico, não é à toa que ele é premiado. Então é isso, gente, muito obrigado por estarem aqui, de coração. Obrigado a você e a vocês todos que estão aí nos ouvindo, pelo tempo que vocês disporam aí para nos ouvir. Foi uma alegria participar. João, mais uma vez, obrigado pelo convite. E, bom, estamos aí à disposição. Se vocês precisarem de alguma coisa, estamos por aí. Tá bom? Obrigado e bom restinho de feriado para vocês. Obrigado para vocês também. É isso. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço. Imagina, Mário. Eu que agradeço. Então é isso, gente. Muito obrigado. Então a gente fica por aqui. E essa foi a nossa live da série Repertório com a Casa Ghibli, com a Mari e com o Thales do Estúdio Noivo. Então é isso, gente. Um abraço e mais uma vez, muito obrigado.